Foi. Então tá. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Semana Acadêmica da Escola Politécnica da Unicinos. A CEP é bastante importante lembrar que é um evento feito por alunos e para alunos. E hoje a gente queria agradecer pela presença de todos e de modo especial a Thaís, que se disponibilizou a trazer os seus colegas, o Matheus, a Isabela. Eles vão compartilhar um pouco do conhecimento deles com nós hoje. Alguns avisos importantes para dar certo a nossa palestra que não tenha nenhum problema. A gente pede que todos deixem seus microfones mutados. Para perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem uma opção no Teams de levantar a mão, ou vocês podem mandar no próprio chat, que depois no final a gente pode fazer a leitura. Também gostaria de falar sobre as horas complementares. Então, quem fez a inscrição no site antes vai ser validado a inscrição quando tu assinar o Forms. Então, durante aqui a palestra, eu vou mandar um Forms, daí tu assina. Se tu não fez a inscrição anteriormente, o início da palestra não vai ser validado. Mas isso fica mais restrito para o pessoal da graduação. De avisos, acredito que sejam isso. Então, vamos dar início agora à nossa palestra, que vai ser sobre as experiências de intercâmbios pela engenharia. E passo a palavra, então, para a Thaís. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Thaís, eu vou, então, agora compartilhar minha tela, que eu fiz uma apresentaçãozinha. Meu Deus, como que faço para apresentar? Agora eu esqueci. Ali, ó, na direita. Isso, ali em cima. Apresentar. Idosos com dificuldade. Aí, nossa, mais visível que isso possível. Pelo amor de Deus. Então tá, pessoal, boa noite. Meu nome é Thaís e eu trouxe meus amigos Matheus e Isabela para conversar um pouco com vocês sobre a experiência de intercâmbio pela engenharia. Então, eu sou egressa da Unicinos, eu me formei esse ano em engenharia mecânica e para mostrar aqui, talvez eu tiro aqui. Boa. Então, em 2014, eu entrei na Unicinos para cursar engenharia mecânica, porque eu escolhi esse curso, não sei muito bem até hoje, eu gostava de engenharia e escolhi engenharia mecânica. Mas um sonho muito forte meu sempre foi fazer intercâmbio, e eu sempre tentava achar alguma forma de fazer intercâmbio ainda na graduação, mas parecia muito impossível, ou era muito caro, ou tipo, eu nunca imaginei que eu poderia passar em alguma universidade, sei lá, nem que fosse nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Mas ainda assim, eu gostava muito de aprender novas línguas, então eu já tinha feito curso de inglês e eu pensei, não, vou fazer curso de francês. E um tempo depois que eu comecei a fazer o curso, eu estava conversando com o coordenador do meu curso, o Walter, e aí ele comentou, nossa, vai abrir um edital de uma bolsa para fazer intercâmbio na França, tu não conhece ninguém que fala francês? E eu, pois é, eu falo. Aí, tipo, foi aquela correria para ler o edital, estudar para a prova, porque tinha que fazer prova de proficiência em francês. Enfim, eu achei que não ia conseguir, no final eu consegui. Então, em 2009, eu parti para a França. Meu intercâmbio era de 1 ano e meio, e eu fui, então, parar na cidade de Toulouse. Não sei se vocês conhecem, eu não conhecia até eu ir para lá, é no sul da França. A melhor cidade da França. É a melhor cidade da França, concordo. E aí eu fui estudar no INSA Toulouse lá. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa parte. Aí eu me formei em 2021, agora na Unicinos. E eu voltei para a França. Hoje eu estou na França, em Grenoble, e estou fazendo um master em nanomedicina e biologia estrutural. Eu também, então, na verdade, meio que troquei de área, mas aí depois eu converso um pouco mais sobre isso. Uma curiosidade, essa foto que tem aqui é da cidade de Toulouse, ela é chamada a Ville en Rose, porque os tijolinhos da cidade, como vocês podem ver, eles são todos rosinhos, é muito fofo. Então, vamos falar um pouco da mobilidade e Unicinos. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Unicinos tem um programa de mobilidades muito bom. Poderia ser melhor, sim, mas é muito bom. Eu vou tentar entrar aqui
no site para ver se vai, para mostrar para vocês. Então, vocês vêm aqui em Unicinos, editais. Aqui aparecem os editais abertos, esses editais aqui já foram fechados. Mas, por exemplo, eu sei que o UAS7 é da Alemanha, é muito bom esse aqui. E tem alguns outros. O meu é o da Actia. Você vem aqui em graduação Actia. E aí aqui explica um pouco, e ele é voltado para engenharia mecânica, eletrônica e de controle e automação. Eu não sei se ele tá ainda valendo ou não, porque por causa da pandemia eu acho que eles acabaram não fazendo esse ano e ano passado. Mas se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, mandem para esse e-mail Mobilidade Unicinos. O pessoal é muito gentil, eles ajudam com todas as dúvidas que precisar. E se vocês quiserem saber mais informações, também venham nesse site. Tem vários editais aqui que talvez podem ser ideais, dependendo do curso e tudo mais. E isso aí. Então, o meu intercâmbio então foi com essa bolsa da Actia. Na verdade, eu consegui uma bolsa de estudos. Então, para estudar 1 ano e meio no INSA. E eu estudei no departamento de engenharia mecânica. Então, eu vou falar um pouquinho agora dos desafios. Quando a gente chega num país que a cultura é muito diferente, que a gente não sabe falar direito a língua, tem muita coisa que a gente passa por muita coisa que, tipo, a gente não faz ideia, que não tem ninguém que, tipo, nos fale, pensa nessa questão e tal, não. É tipo, nossa, é muito legal porque você está realizando o sonho, mas ao mesmo tempo é muita coisa que você tem que lidar, então pode ser muito difícil também. Acho que o maior desafio para mim no começo foi a língua, porque eu cheguei com um nível de francês não muito bom, então eu não conseguia me comunicar direito, eu não conseguia entender as pessoas direito, então foi bem complicado. Se tem uma dica que eu posso dar é assim, estudem muito a língua, mas isso não é um empecilho também. Depois do segundo mês eu já estava me virando, já conseguia entender, já conseguia ir para as aulas sem chorar no final, porque eu estava, né, entendendo o professor e tudo mais. Outra questão também é a adaptação cultural. Dependendo do país que você for, vai ser bem diferente a adaptação. Aqui na França, para mim não foi tão diferente, porque eles são muito parecidos, assim, culturalmente. Eu digo assim, não tem, tipo, a religião aqui também é católica, essas coisas, então, tipo, a sociedade é formada de uma maneira que é parecida, assim, com a parte do Brasil, né? Mas, por exemplo, comida é totalmente diferente, o jeito dos franceses é muito diferente dos brasileiros, depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Outra coisa que dá muita dor de cabeça é a burocracia. Assim, eu não sei se tem outro país no mundo que é tão burocrático quanto a França, mas é muita burocracia. Você tem que fazer papel para tudo, você tem que ligar para um monte de lugar e ninguém sabe o que está acontecendo. É uma loucura. Apesar de ter muita ajuda do governo para estudantes estrangeiros, é uma burocracia enorme. Nossa, se você não consegue as coisas assim, tipo assim, de primeira, você tem que ir em um monte de lugar e você liga para um e não sabe o que tem que fazer. É muito complicado. Outra coisa também é a estabilidade financeira. Por exemplo, eu vim com bolsa, o Matheus e a Isa também, eles tinham a bolsa do Braftec. A bolsa do Braftec, ela é para universidades públicas, né? E daí eles ganhavam uma quantia de valor para passar o mês aqui na França. Eu, no caso, minha bolsa, ela foi paga pela Universidade da França mesmo. Foi um procedimento totalmente diferente, mas ainda assim eu tinha bolsa. Então, a questão da estabilidade financeira, por exemplo, para nós três, não era algo tão difícil, né? Mas tem pessoas que vêm para cá sem ter um dinheiro guardado, sem ter bolsa, e aí é bem mais complicado.
Mas eu já conheço várias pessoas que, tipo, vêm e trabalham e estudam ao mesmo tempo aqui. Não é fácil, mas é algo que dá para se fazer também. Outra coisa que pode ser bastante difícil é a solidão. No começo do intercâmbio, quando a gente ainda não conhece muitas pessoas e a gente não fez ainda muitos amigos, principalmente quando você está num país que, por exemplo, os franceses, eles não são muito acolhedores, então você não se sente acolhido, então pode ser muito complicado também. Claro que isso depende um pouco da pessoa, também tem pessoas que são mais reservadas, outras que já saem fazendo amizade com todo mundo, mas é uma questão que pode ser um desafio também, e as saudades, com certeza, né? Eu acho que desde o primeiro dia que você chega num país estrangeiro, você está sentindo saudades do seu país, da sua família, mas é algo que meio que você se acostuma, assim, com a saudade e você aprende a lidar com ela. Então, eu acho que esses são os principais desafios aí que tem que ter em mente quando a gente vai fazer, vai morar, enfim, vai trabalhar no exterior. Vamos falar um pouquinho de custo de vida. Aqui eu estou falando da França em específico e também da minha experiência. Então, esses valores podem mudar, mas para vocês terem uma noção, né? A moradia, por exemplo, quem é estudante tem direito a uns apartamentos do Cruz, que é uns apartamentos fornecidos pelo governo, então eles são mais baratos, fica em torno aí de 300 euros por mês. E a gente ainda tem a ajuda da CAF, que é uma instituição do governo que ajuda estudantes, enfim, então, tipo, como se eles pagassem, sei lá, 30% do aluguel e o resto daí é você que paga. E caso você não queira morar nesses lugares, enfim, você não vem como estudante, você consegue aluguélos aí por 600 euros. Isso eu estou falando em relação a cidades que não são Paris, tá? Porque Paris o custo é absurdo. Então, pode duplicar aí o custo total que tem aí, mas em geral as outras cidades na França é mais ou menos esse valor, 600 euros você consegue alugar aí um T2 bem tranquilo. Também tem a questão da alimentação, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas dá para gastar desde 200 a 400 euros, né? Então isso também varia da vida, como a pessoa cuida da sua alimentação, enfim. O telefone, que eu acho muito legal ressaltar aqui, que, por exemplo, eu pago 5 euros para 40 gigas, é um negócio absurdo, você nunca usa 40 gigas de tanta internet que é, e no Brasil a gente paga um valor absurdo para não ter internet, né? Então, essa é um ponto aí bem positivo. O transporte também varia muito, mas quem é estudante geralmente paga muito barato o transporte, paga em torno de 10 euros por mês. E quem não é estudante paga em torno de 60 euros por mês. Isso eu estou falando de cidades, por exemplo, que são maiores, que tem metrô, que tem transporte público. A saúde, então não tem como ter aí um custo realmente, porque a saúde ela é diferente na França, vou tentar explicar rapidinho. Na França, o governo ele paga 70% de praticamente tudo que você for fazer, que você precisar da questão da saúde, então médico, internação, remédios, mas os outros 30% você que tem que bancar. Aí geralmente você pode pagar um seguro saúde que cobre esses 30%, mas aí depende, tem pessoas que pagam, tem pessoas que não pagam. E é E super lazer, também, né? É 15 euros por mês. isso, é. Daí tem diversos valores, na verdade, mas é isso aí. E lazer eu botei 200 euros, mas isso também é relativo, né? Depende de cada pessoa, se vai querer viajar ou não, e todas essas questões. Então, bota aí um custo mais ou menos de 700 euros a 1.200 euros por mês. Aí, para vocês terem uma noção, o salário mínimo na França, limpo, é 1.258 euros. E o salário mensal de um engenheiro júnior, assim, é uma média, né? Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, é 2.000 euros por mês, e o que dá 34 mil euros por ano. Aqui, geralmente na Europa, eles falam no salário por ano.
Eles não falam por mês que nem a gente diz no Brasil. Então, geralmente, você vai ouvir falar 34 mil euros por ano. Então, aí, só para vocês terem uma noção dos custos aqui, porque não é tão barato quanto parece, ainda mais se a gente converter para reais. Vamos falar um pouquinho das diferenças culturais entre o Brasil e a França. Então, a universidade tem bastante coisa diferente, assim, no sentido que ela é organizada. Por exemplo, eles têm escolas que só têm cursos de engenharia, que é especializado só em diplomas de engenharia. E dependendo o curso, a escola, funciona mais ou menos assim. São 3 anos de uma engenharia mais generalista, que você vê meio que tudo igual, e depois, nos 2 últimos anos, você escolhe qual engenharia você quer se especializar. E esses 2 anos eles chamam também de master, que é meio que a equivalência do nosso mestrado no Brasil. Então, meio que em 5 anos eles fazem a graduação e o mestrado, enquanto no Brasil a gente faz isso em 7, porque são 5 anos de engenharia e mais 2 de mestrado. E aqui o doutorado também é 3 anos, enquanto que no Brasil é 4 anos. Com relação aos professores, eu posso dizer assim, que a gente tem professores muito bons no Brasil também. Eu não vi tanta diferença assim em conteúdo, inclusive eu achava as provas no Brasil mais difíceis. O que é difícil, o que foi difícil para mim na universidade, na França, é o tempo para fazer a prova, porque eles botam questões que não são tão difíceis, só que são questões que você precisa realmente saber o que está fazendo e precisa de tempo. E, por exemplo, eu, como tinha ainda a dificuldade da língua, demorava muito para ler e realmente ter certeza do que eu estava lendo, para começar a questão e tal. Então, tipo, por exemplo, a mesma prova que a gente tem no Brasil, vamos supor, na França, a gente tem só que em 1 hora e meia. Então, é uma coisa bem mais corrida, assim. Em relação ao trabalho, eu também, nesse meu intercâmbio, eu acabei fazendo o estágio de 6 meses, que é considerado como se fosse o TCC deles, o estágio, o projeto final de estudos, né? E no estágio também eu percebi algumas diferenças. A principal diferença que eu acho, até hoje eu não entendo, é porque assim, na França, quando você cumprimenta um francês, você tem que dar 2 beijinhos na bochecha. E tipo, não importa se é homem, se é mulher, o que for, se você conhece a pessoa ou não, você tem que chegar lá e cumprimentar. E aí, o primeiro dia do trabalho foi muito estranho, porque todo lugar que meu chefe ia me apresentar o departamento, eu tinha que ir lá e cumprimentar a pessoa, assim, que eu nem conhecia ela. Outra coisa também é a comida. No Brasil, aqui até eu botei a imagem, a gente tem o costume de chamar esse pão aqui de pão francês, né? Eu até nem vou falar como eu chamo na minha cidade, porque, né, prefiro deixar quieto. Mas, e na verdade, na França não existe esse pão. E eu até pedi para uma amiga minha francesa, vocês comem pão francês e tal. Ela, mas como assim? E, tipo, não tem esse pão francês que a gente come no Brasil. Mas o que tem muito é o croissant, que eu sou apaixonada, eu como todos os dias. Eu acho que eu voltei por causa do croissant. No trabalho também eles têm muito costume assim, é uma coisa não é tão, como eu posso dizer, não é tão rígida como no Brasil. Por exemplo, no Brasil eu já trabalhei em empresas grandes e, tipo assim, você tinha que chegar às 7 horas da manhã, se chegava 1 segundo atrasado, era descontado do seu salário, essa coisa assim, sabe? Tem que sair às 5 horas da tarde, não tem como ter flexibilidade de horário. E na França, não, você pode chegar das 7 às 9 da manhã, desde que você chegue no trabalho, você pode sair das 4 às 6 da tarde também, conforme for o melhor horário para ti. Então, isso era muito legal. Eles também têm costume de fazer muita pause café, que é tipo pausa para tomar café e conversar. E tipo, umas pausas não é tipo 5 minutos, às vezes é uma pausa de 1 hora, assim. Então, tipo, eles são bem mais tranquilos em relação ao trabalho, assim, do que o Brasil. A vida social também é bem diferente. Não existem festas boas na França. Tanto é que para
Por exemplo, para eu poder fazer alguma coisa assim legal na parte de festas, a gente sempre se reúne com brasileiros, porque sem condições as festas francesas. Os franceses são muito loucos, eles ficam bêbados e começam a se bater e começam, enfim, é um negócio muito absurdo. A gente acha que no Brasil mas não, no Brasil as festas são muito boas. Outras questões de comida também que eu acho interessante ressaltar, a França, ela tem uns vinhos muito bons e muito baratos. Você compra vinhos aí por 2 euros, que são maravilhosos. E uma coisa que eu sinto muito falta, que no Brasil a gente tinha de sobra, é a questão de frutas. Aqui a gente quase não tem frutas frescas, assim, sabe? E, tipo, no Brasil a gente tem uma variedade enorme. E é muito bom, tudo, tipo, muito fresco. E aqui não, assim, é bem escasso a questão de frutas. Uh, Também, assim, a comida é bem diferente, né? Ele faz bastante falta aí a feijoada, os grãos que a gente come, né? Que nem nós que somos do sul, o chimarrão, também eu sinto bastante saudade. Acho que era mais ou menos isso. E eu queria deixar a mensagem aqui. Esse é um dos poucos amigos que eu fiz na França, né? E eu acho que a parte mais legal do intercâmbio é você se dar conta que não importa o lugar que você tá, mas sim as pessoas que estão contigo. Então isso faz toda a diferença. Tem muita gente que fala assim, ah, você vai fazer intercâmbio, então você tem que, tipo, não pode ficar com um grupo de brasileiros, você tem que fazer amizades com o pessoal do país. Por exemplo, você tem que fazer amizade com os franceses, não adianta ficar só com os brasileiros. Mas não adianta, a melhor nacionalidade que existe no mundo é o brasileiro. Isso eu posso confirmar para vocês. Não existe ninguém tão legal, tão acolhedor, tão divertido quanto os brasileiros. Eu fiz muita amizade com brasileiro no meu intercâmbio, na verdade. Eu tenho alguns amigos franceses, mas assim, os que eu posso dizer que eu realmente fiz amizade são os brasileiros. São amigos que eu tenho, vou ter pro resto da minha vida, assim, que eu aprendi a conhecer, a amar, e é a parte eu acho mais legal, assim, do intercâmbio, com certeza, é as amizades que você faz. E agora eu vou dar umas diquinhas aí para vocês como achar empregos e estágios. Eu vou falar um pouco mais da França, porque é o lugar que eu mais conheço. Mas, por exemplo, vocês já devem conhecer também o LinkedIn. Aqui na França, a forma mais utilizada para achar estágios, empregos é o LinkedIn. Então, para você pesquisar no LinkedIn, eu imagino que vocês devem saber, vocês podem botar lá o emprego, o estágio que vocês querem, pode selecionar o país, e aí você pode ver a oferta e postular nos sites das empresas. O que você pode fazer também é procurar sites de empresa ou laboratórios, e na parte de carreiras, geralmente está Career, e lá você vê também as ofertas, você pode postular direto nos sites, também como Indeed. Não sei se vocês conhecem, acho até que tem para o Brasil, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o Indeed, ó. Aí aqui você pode pesquisar, por exemplo, sei lá, eu tava pesquisando aqui estágio, sei lá, Génie mécanique. Esse aqui tá em francês, né? Mas você pode pesquisar em qualquer língua. E aí você vem aqui e você acha as ofertas também, ó. Aí aqui tá em francês, né? Mas aí você pode traduzir. E aí você pode postular por aqui. O que geralmente eles usam muito também para você postular, eles pedem, eu vou ver aqui se fala. Esse aqui não fala, eu acho. Mas o que eles pedem para avaliar o que você está postulando é um CV, né, um currículo e uma carta de motivação. O que que é isso? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, deixa eu ver. Como que tira esse negócio aqui? Meu Deus, é muito idosos lá. Ok, aqui, tá, ó, vou mostrar para vocês como eu fiz o meu CV. Agora eu tô procurando estágio pro meu master. Aí é um CV bem diferente do Brasil, né? Vocês podem ver aqui, vou diminuir um pouco para vocês verem. Geralmente eles botam uma foto
Aí bota o nome, bota os contatos aqui. Aí eles fazem tipo um mini texto, assim, tô procurando estágio de 5 meses a partir de fevereiro. Aí bota o que você tem experiência. Aí as competências, eles botam, tipo, cada coisinha que eles aprenderam na vida, eles botam aqui. Tipo, mesmo que você achar relevante, você bota aqui que você sabe. Eles botam também essa questão das línguas, né? Porque aqui, como tem muito estrangeiro, então para eles saberem qual é a sua língua e tal, o inglês currão é muito importante também. Eles botam, por exemplo, essa parte de centro de interesses que, tipo, a gente nunca bota isso no Brasil, jamais botaria isso no Brasil. Que é tipo uma forma deles meio que conhecerem vocês, de saberem um pouco mais da personalidade, eles já conseguem tirar isso do CV, né? Aí, por exemplo, você vem para a parte de formação, aí você bota o que você já fez aqui, por exemplo, o programa de exchange é o intercâmbio, o diploma de engenharia, agora estou fazendo um master em nanociência e nanotecnologia. Aí depois você pode botar aqui a experiência profissional. Aí assim aqui, né? Geralmente eu até tenho bastante coisa, porque eu já trabalhei no Brasil e tal, já fiz estágio na França, mas geralmente os franceses, eles tipo nunca trabalharam na vida, vai ser a primeira experiência profissional deles, porque eles só estudaram. Então, tipo, cada projetinho que eles fizeram na faculdade, eles botam aqui. Por exemplo, eu sei que na engenharia mecânica a gente tem integrada um, que a gente faz um projeto do início ao fim, constrói e tal. Na minha época eu fiz o drone. A gente fez o drone do início ao fim. Eles botam aqui que eles fizeram um drone, que eles fizeram a gestão do projeto do drone, que eles fizeram o CAD do drone, entendeu? Tipo, são coisas que a gente nunca botaria no currículo do Brasil, porque, enfim, eles querem saber se você trabalhou ou não, que não que você fez na faculdade. Aqui também eu botei uns projetos de pesquisa que eu participei. Então, para você ver que é bem diferente, assim, o modo como você organiza para postular, né? E aí eles sempre pedem também uma letra de motivação, que é nada mais é do que uma carta que você escreve para o recrutador dizendo, tipo assim, oi, meu nome é Thaís, o que que você fez já na vida, qual que é seu percurso. Aí você bota um pouco da sua experiência, aí você conta por que que você quer esse estágio ou essa oferta de emprego. Aí você bota aqui uns miguezão que você é rigoroso, organizado, pragmático, etc. Aí depois você agradece no final. Essa aqui tá em francês, mas em inglês eles também pedem. Então, tipo, é bem diferente, assim, você sabendo todos esses truquezinhos na hora de você conseguir um estágio ou postular para fora ajuda muito. Vamos voltar lá. E então, umas dicas também para procurar bolsas para graduação e master. Para a França, eu conheço o Campus Bourse, eu vou até mostrar. Deixa eu voltar aqui, eu acho que está aberto. Aqui. Por exemplo, esse aqui, a Campus France, ela é uma plataforma do governo francês que está interligada com. Nossa, eu esqueci agora o nome. Enfim, você vem aqui, você pode selecionar o tipo de estudo que você quer, se você quer pesquisa, se você quer estágio, se você quer viajar. Aqui você pode botar o level, né? Por exemplo, sei lá, vamos botar aqui o tipo de bolsa, né? Estudo. Aí aqui, master. Aí você vem nacionalidade, aí você bota brasileiro. Vamos ver aqui. Brasil. Aí você já vê as bolsas que tem, entendeu? Aí aqui já te dá uma boa noção de que, tipo, por exemplo, que universidades você pode postular que tem bolsa. Que nem esse aqui, essa é uma bolsa da Embaixada do Brasil, que eles dão todo ano, eles selecionam algumas pessoas e dão. Aí tem, por exemplo, essa Scholarship of Excellence, é tipo a que eu fiz, né? Então, essas aqui é direto com as universidades francesas, também são muito boas. Tem acho que não vai aparecer aqui, tem a Eiffel. Depois, se vocês quiserem, pesquisem mais sobre. Aqui, a Eiffel. A Eiffel é um programa muito bom, paga uma bolsa excelente. E assim, uma coisa que também vocês têm que ficar ligado é que
nessa questão, assim, por exemplo, de postular para master, ou graduação, ou doutorado, é que geralmente você tem que começar um ano antes. Você tem que já começar, por exemplo, eu quero ir setembro do ano que vem, eu tenho que começar esse ano já me programando, o que eu tenho que fazer, que e-mail eu tenho que mandar para quem, os documentos que eu tenho que pegar, porque é uma coisa assim, é muita coisa para pensar. Então, eu acho que você se planejando com um ano de antecedência dá aí para fazer um bom planejamento e conseguir bolsas e conseguir um monte de oportunidade aí. O que eu fiz aqui? Então, vamos lá. Então, seria mais isso para essa parte de estágios e empregos. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí, depois no final eu respondo mais específico. Aqui eu também botei uns arrobas do Instagram que eu sigo, que são muito bons. A Mi PhD é uma menina que ela fez PhD na Inglaterra e hoje em dia ela trabalha com divulgação dessa parte de intercâmbios, de bolsas para mestrado, para doutorado, para emprego, principalmente na pesquisa. Então, se vocês têm interesse, é muito legal seguir ela, ela fala muita coisa legal. Tem a Gabriele também, que ela já conseguiu 1 milhão de intercâmbios. Acho que ela, sei lá quantos países ela já foi, agora ela está na Alemanha. Também é muito legal, tem muito post sobre como fazer CV, sobre o que falar em entrevista. Então, se vocês gostam dessas coisas, vale a pena seguir. Tem a Go Brasa, que é uma instituição de estudantes que moram fora do Brasil. Também eles têm bolsas, tem muitos eventos, tem a Brasa em cada país. Eles também ajudam nessa parte de integração. Quando você chega num país e tudo mais, vale muito a pena. Tem a Fundação Estudar, que também é uma fundação no Brasil, do Brasil, e ela fornece várias bolsas de estudos para quem quer estudar fora do Brasil, então também vale a pena pesquisar e ver os programas, editais que estão abertos. E eu acho que seria mais ou menos isso aí. Agora, então, eu vou apresentar meus amigos lindos, maravilhosos, que eu tenho muito orgulho. A Isa, eu conheci no Insatoluse, ela é formada em Engenharia Elétrica pela Unicamp, e ela fez duplo diploma com o Insatoluse, então, na parte de sistemas embarcados, inteligência artificial e Big Data. Hoje em dia, ela está fazendo o doutorado na área de inteligência artificial biomédica em Lisboa. O Matheus, então, ele foi meu colega no departamento de engenharia mecânica no Insatoluse, ele também tem o duplo com a UFPR, e hoje ele trabalha numa startup muito legal, e ele faz isso que eu não sei o que é, Robotic Process Automation Engineer. Depois eu vou pedir para ele explicar. Mas então tá, eu vou. Fica aqui a questão, então vamos conversar um pouco sobre desafios e oportunidades na Europa para engenheiros recém-formados. Eu vou pedir então para que meus convidados liguem a câmera. Vou parar a compartilhação aqui. E aí eu queria fazer as seguintes perguntas. Então, a Isa, por exemplo, ela já morou na Alemanha e agora ela está em Portugal. Isa, eu queria que tu me contasse um pouco das tuas experiências e qual foi o país que tu mais gostou. Bom, eu cheguei em Portugal faz 10 dias, né? Mas, como você falou, a parte de ter muitos brasileiros ajuda muito aqui a ser um dos melhores lugares que eu já morei. Em segundo vem a França, com certeza, porque eu conheci as melhores pessoas da minha vida e tive as melhores oportunidades que eu pude ter. Em último, a Alemanha, porque os alemães são loucos, gente. É só isso que eu tenho a dizer. Assim, eu fui para lá no verão e eles andavam descalços na rua. Você via um monte de gente de terno indo para o trabalho descalço na rua, simplesmente porque estava fazendo 20 graus do lado de fora. Então, assim, não me adaptei muito a esse estilo de vida. Mas a cerveja era boa, né? Era mais barato que água, de fato. Muito bom. E, Matheus, conta aí para nós um pouco por que você decidiu ficar na França depois que você se formou. Primeiramente, questão de oportunidade. Se for comparar com as oportunidades para engenheiro recém-formado no Brasil, a gente sabe que está complicado aí, ainda mais depois da pandemia.
A possibilidade de ter essa reserva a mais para poder estar auxiliando os familiares no Brasil foi um dos critérios. E a possibilidade de mudar de área também, porque, para ser bem sincero, eu nunca gostei de engenharia mecânica. Foi uma aposta que eu fiz, porque eu já tinha feito um técnico em mecânica, não sabia o que fazer na universidade, falei, engenharia mecânica. No segundo ano eu vi que já não dava mais, só que tinha a oportunidade do intercâmbio. Então eu falei, beleza, eu vou dar essa chance, se eu passar no intercâmbio, isso vai me segurar na engenharia mecânica. Mas mesmo eu estando aqui, tendo matérias um pouquinho diferentes e da mesma maneira não me adaptando ao curso, eu sentia que eu conseguiria mudar de carreira mais fácil aqui na França. E foi o que aconteceu, eu acabei indo para informática. Então, a parte de engenharia de software, como a Thaís falou, RPA, né, Robotic Process Automation, é basicamente você criar robôs virtuais no computador que vão fazer tarefas manuais para as pessoas. E aí essa virada de carreira fortaleceu muito a minha vontade de continuar aqui, né? Tem muita oportunidade, é um campo que tem crescido muito, junto com data science, inteligência artificial, tudo que é essa parte de digitalização. E aqui é muito forte isso, tem muita demanda, eles buscam bem, eles têm excelentes oportunidades. Claro, no Brasil também deve ter muita oportunidade assim, e são mercados que só vão crescer. Mas pesando assim os dois lados da balança, acabei decidindo ficar aqui. Legal. O que o Matheus falou também aconteceu comigo. Eu acabei mudando um pouco de área. Ano passado, na pandemia, como sobrou muito tempo para a gente ficar fazendo vários nadas, eu comecei a pensar, pô, será que eu realmente quero trabalhar na engenharia mecânica? E aí, na verdade, já tive várias experiências na indústria e, sei lá, eu não curtia trabalhar na indústria. Eu me sentia como se eu fosse um número, assim, totalmente substituível. Eu queria fazer um negócio assim, mas, tipo, não, eu quero trabalhar com algo que eu posso ajudar as pessoas, que eu posso significar um pouco mais, né, o meu trabalho. Então, eu acabei mudando para essa área da biomédica. Então, quando eu voltei para o Brasil, ano passado, eu acabei fazendo o meu TCC nessa área, até eu fiz no ITT Chip. Inclusive, se vocês não conhecem, vão pesquisar, é um instituto maravilhoso da Unicinos. E vocês têm a oportunidade de poder, talvez, integrar o pessoal de lá e trabalhar lá. Pesquisem, vale muito a pena. O pessoal é muito legal e tem muita tecnologia sendo desenvolvida também. E aí eu fiz o meu TCC nessa parte de instrumentação médica. E aí eu pensei, nossa, então eu vou fazer um mestrado no Brasil, né? E aí, assim, ponderando todos os prós e contras, eu vi que não tinha condições de eu fazer um mestrado no Brasil. Primeiro que não tem mais bolsa, e se tem é aquele valor irrisório, né? E você tem zero incentivo para fazer pesquisa, você não tem verba para criar novas tecnologias. O Brasil é um país que ele não desenvolve quase nada, a gente só tem as empresas aqui e a gente revende os produtos, faz a gestão dos projetos, mas não faz a parte de desenvolvimento. E essa parte de desenvolvimento aqui na Europa, na França, é muito forte, então você realmente consegue aqui fazer a engenharia que você aprende na faculdade, assim. Então é algo muito legal você estar aqui, poder realmente criar coisas ou fazer parte do desenvolvimento de novas tecnologias. E aí eu acabei mudando de área e eu pensei, não, então não vou fazer mestrado no Brasil. Também não tem muito emprego nessa área no Brasil, essa parte de biomédica, assim, tá começando e o que tem é mais, tipo, trabalhar com venda de aparelhos e tudo mais. E aí eu pensei, não, vou para fora, vou para a França, porque é o país que eu conheço, tem croissant, tem vinho barato, tem meus amigos, então vai ser mais fácil, né? Aí passei por todo o procedimento pela Campus France, que é um procedimento que não é muito fácil, não é bem explicado. E aí eu consegui ser aceita no Master, né? Que então é de nanomedicina. Esse Master é bem interessante. Se alguém tiver curiosidade, também pode vir me pedir mais sobre ele. E a gente aprende mais essa parte, assim, de dispositivos médicos, tipo como funciona o MRI, que seria ressonância magnética, como funciona o raio-x, quais são as tecnologias hoje em dia usadas para tratar o câncer e tudo mais. Então é bem legal essa parte, eu tô gostando um monte, assim. E é mais ou menos a parte que a Isa trabalha, né? Isa, explica um pouquinho para nós como é que tá sendo aí teu doutorado, o que você tá fazendo.
Acho bem interessante. Bom, agora eu estou começando o meu doutorado, meu PhD aqui em Lisboa, e é na área de engenharia biomédica envolvendo inteligência artificial. Então, eu trabalho basicamente para um hospital aqui de Lisboa que abriu há uns 20 anos atrás, e é um hospital que, diferentemente dos outros, ele é totalmente digital, desde o começo. Ele é super inovador, é patrocinado pela Siemens, então tem cirurgia robótica, tem muita tecnologia de ponta. E lá dentro, eles criaram um centro de inovação. E é por lá que eu estou fazendo meu doutorado. E, bem, meu doutorado, ele é sobre... Bem, como explicar meu doutorado? Porque faz 10 dias que eu cheguei aqui e eu estou tentando entender o sujeito do meu doutorado ainda. Mas, basicamente, o que eu tenho que fazer é pegar todos os dados de pacientes do hospital e diagnóstico, exames médicos, resultados de exames de sangue e alguns dados de OT também que chegam por internet das coisas, de eletrocardiograma, smartwatch, essas coisas, fazer o tratamento desses dados e criar um modelo, arquitetar um modelo de inteligência artificial que consiga prever o que a gente chama de trajetória de doença dos pacientes. Então, a ideia é que quando um paciente chega, a gente consiga, com essa inteligência artificial, tentar colocar ele numa dessas trajetórias de doença, para prever o tratamento e tentar fazer um diagnóstico precoce das coisas. É sobre isso. Muito legal. E você acha que você conseguiria fazer esse tipo de pesquisa no Brasil? Não. E é isso que você estava falando também, né? Aqui na Europa, a gente está trabalhando muito com tecnologia de ponta, a gente está fazendo realmente trabalho de engenheiro, que é de criar, inovar, fazer desenvolvimento. Eu acho que o Brasil, também por esses inúmeros problemas que a gente tem de corte de bolsas de estudos e de iniciativas científicas, que é um problema político à parte, mas acaba que não tem muito espaço para inovação. A inovação fica muito não digo nem segundo plano, terceiro, quinto. Então, essas oportunidades que a gente tem estando na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá também, são realmente muito gratificantes, assim, para o engenheiro. É muito legal, né? E uma das coisas legais que eu acho que eu ainda não falei é como é fácil viajar por aqui e conhecer outros países, né? Uma vez que você está aqui na Europa, é relativamente barato você viajar e conhecer outros países. Eu acho que eu conheci já, tipo, uns 10, 11 países, então, praticamente todo mundo que vem para cá faz muito isso, né? Eu sei que o Matheus, ele adora viajar, tá todo final de semana viajando. Diz aí, Matheus, qual é o país que você visitou e você mais gostou? Pô, viajar é bom demais. É um hobby aí. Cara, tem muitos países legais, mas eu acho que a Grécia foi o que eu mais curti, assim, porque eu gosto muito de praia, né? Natureza. E lá tem umas ilhas bem bonitas, muita beleza natural. Acho que foi o meu país favorito, assim. Eu não sou muito de museu, história, não conheço muito. Então, para mim, é onde tem mais praia e cachoeira, essas coisas, vai ser do meu interesse. E a Islândia, Matheus? Não Como fui, foi? não fui pra Islândia. Eu Não foi? não quis gastar na época, era muito caro e, tipo, era tipo coisa de 1.200, eu acho, euros. Era bem no começo do Gente, vou intercâmbio. botar um pouco de contexto aqui, tá? O Matheus, ele é o maior economista da face da Terra. O cara, ele é uns negócios incríveis. Ele ia viajar, ele pegava ônibus de 24 horas para pagar mais barato. É o cara, assim, ó, dos rolês baratos. 22 horinhas. 22? 24 Ou é 22, complicado. 24 também não mudava muito, né? Fala sério. Não, mas essa fase foi dureza. Hoje em dia eu já não aguento mais pegar ônibus, eu já tô velho, mas é verdade que são experiências que é legal, é engraçado, assim. Você vai com os amigos, aí vai todo mundo se ferrando junto, comendo bolinho de €1 do mercado.
uma coisa que não deixa boas memórias, embora eu não queira voltar para essa realidade. Verdade. E, Matheus, tu acha que, por exemplo, se você não tivesse feito esse intercâmbio, como é que ia estar a tua vida hoje? Muito profundo. Não tenho ideia. Não sei se eu estaria trabalhando com engenharia mecânica, eu acho que eu ia ter tentado uma outra área no Brasil. Talvez não fosse nessa parte de tecnologia, talvez fosse mais para consultoria, banco, investimento, uma coisa assim. Mas talvez estivesse um pouco complicado financeiramente em termos familiares. Então, eu acredito que tenha sido uma excelente escolha vir para cá, mas não, eu estou falando bastante do ponto de vista profissional, mas o que mais me mudou ter vindo para cá foi realmente maturidade. Humildade, maturidade, você se colocar no seu lugar, ver a diversidade de culturas que tem aqui, a diversidade de pessoas, aprender a respeitar mais, a entender que você é só mais um no mundo. Então, você tem que baixar a cabeça e aprender a ouvir os outros e entender o próximo, né? Então, a parte de empatia foi algo que mudou muito, assim, na minha vida. E aprendi a ser um pouco mais keep calm e ser humilde, assim, com os outros. Acho que foi o maior crescimento, assim, foi realmente pessoal, né? E a Aham. parte de se valorizar também. Porque eu acho que a gente, quando a gente está na faculdade, a gente age muito. Eu, pelo menos, tinha essa sensação, e eu conheço bastante gente que tinha, que sentia que não estava aprendendo as coisas direito. Eu sentia que eu não estava aprendendo nada de engenharia elétrica, que eu ficava assistindo aquelas aulas e não sabia nada que estava acontecendo. Aí você chega lá na França e você vê, pô, você consegue fazer participar de uns projetos muito legais, fazer atividades muito legais, e você vê como você é capaz também. Eu acho que isso está muito ligado ao crescimento pessoal. Sim, é muito isso, né? Eu também, antes de vir para a França, eu ficava muito tipo, nossa, meu Deus, eu tô na faculdade, mas tipo assim, não sei nada, me pede aí para fazer uma conta, de repente eu não sei fazer. E você fica, nossa, tipo, a gente não sabe nada. E uma coisa muito legal que eu acho que vale ressaltar, a gente do Sul, né, tem essa questão do sulista e tal. E a gente acha que, tipo, só existe o Sul e que o Sul é melhor do que todo o Brasil. E quando você vai fazer um intercâmbio, você encontra, por exemplo, o Matheus é do Paraná, a Isa é de São Paulo. Eu tenho amigos do Nordeste, de quase todos os estados do Brasil. E você começa a conhecer o Brasil e você fica, meu Deus, olha o tanto de cultura que a gente tem, de gente diferente que a gente tem, que a gente não faz nem ideia que existe. Eu conversava com um amigo de Fortaleza, não entendia nada do que ele falava, porque era totalmente diferente. As gírias e as coisas. Era muito engraçado. E aí você começa também a entender um pouco mais do Brasil. Eu, por exemplo, antes de vir fazer o intercâmbio, eu achava o Brasil uma bosta. Nossa, que país lixo, não tem desenvolvimento, não tem nada, não tem segurança, sabe? E aí eu vim pra cá e eu percebi, realmente, a gente tem muito problema. Tanto é que um dos motivos de eu sair, de eu querer fazer intercâmbio é também ter uma vida profissional aqui na França, porque eu sei que é melhor. Mas o nosso país também tem muita coisa boa. Eu tive que sair do Brasil para eu realmente entender e amar o Brasil, sabe? Nossa, a gente é o povo mais sério, não tem nenhuma outra nacionalidade que bate a gente. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, vai ter um brasileiro que vai te ajudar e que vai ser legal contigo, sabe? Então, eu acho muito interessante ressaltar isso, porque a gente fala, não, no Brasil não tem nada de bom, só tem, sei lá, desgraça, só acontece coisa ruim, mas não é assim. A gente tem que também analisar o país de uma forma geral e pensar na história do Brasil também, né? A gente sofreu muito, a gente foi colonizado, né? A gente tem muitos problemas sociais. Vocês não têm noção por exemplo, assim, os meus colegas franceses, a maturidade deles é isso aqui. Enquanto que a minha maturidade já subiu extremamente, mas assim, eu não digo, eu digo isso por eu ser brasileira, porque eu sei que tem diferenças no mundo, que tem gente que passa fome, que tem gente que precisa de muita ajuda, que precisa de
ajuda do governo para poder sobreviver. Por exemplo, eu estava tendo aula de inglês essa semana e a gente estava discutindo um pouco essa questão da desigualdade, do racismo e tudo mais. E aí a francesa ela não conseguia entender por que que faltava comida para as pessoas, por que que tinha racismo. Claro, tipo, eles têm tudo na mão, eles não conseguem entender por que que existe problema no mundo. E você fica, meu Deus, passa um dia no Brasil, você vai entender, você não vai precisar fazer mais nada, entendeu? E tipo, nossa, a gente tem esse espírito, eu diria assim, de saber que o mundo não é perfeito, que tem muito problema, mas que a gente brasileiro está ali, está lutando, está tentando fazer melhor, né? Então isso é muito legal do intercâmbio. Eu acho que eu perceber isso fez muita diferença assim na minha vida e nossa, me fez eu gostar do Brasil cada vez mais assim. Claro que isso não é suficiente para eu ficar no Brasil, mas realmente assim eu gosto muito de lá. Outra questão também, como é que vocês lidam com a saudade da família, Isa e Matheus? Complicado. Mas parece que quando a gente está longe, também tem essa tendência de usar mais as redes sociais, sabe? Ligar mais para as pessoas, para os seus familiares, tá sempre contando o que está acontecendo, porque eles não estão aqui do teu lado. Então, tem seu lado ruim, tem seu lado bom também. Tem que tentar ocupar a cabeça, né, com outras coisas para não pensar muito na saudade da família. E sempre Também. manter a ligaçãozinha ali diária ou pelo menos semanal. É basicamente isso aí mesmo, não tem muito o que fazer, né? A gente acaba ficando aqui, e ainda bem que tem essa questão da internet, né, para a gente poder se comunicar e tudo mais. Hoje em dia isso é muito fácil, então para você manter contato com as pessoas é bem fácil, assim. Também eu quero perguntar para vocês. Vocês acham que, por exemplo, daqui uns 5 anos vocês vão estar ainda aqui? Ou vocês acham que talvez vocês vão voltar para o Brasil? Vou estar aqui. Acho que não vou ter acabado a minha tese ainda, mas não. Amada, tese de 50 anos? Aqui em Portugal é 5, 4,5, na verdade. Ai, meu Então, Deus. Corajosa. pois é, academia. Mas eu não me vejo mais estando em outro lugar, assim. Em termos de carreira mesmo, do que eu quero profissionalmente fazer, só consigo me imaginar aqui. Beleza. É um horizonte bem largo aí, 5 anos. Mas hoje em dia eu acredito que eu continuaria aqui com a cabeça de hoje em dia. Pode ser que mude. Mas a meta é ficar aqui, tentar se estabelecer e de repente até conseguir virar um francês e, né, pegar uma nacionalidade. Pode ser uma coisa interessante. Para quem não sabe, acho que é depois de 5 anos morando na França e pagando impostos, você pode solicitar a nacionalidade francesa, né? E aí você é considerado cidadão francês com todos os direitos e deveres. Bom, eu não tenho mais muitas questões. Deixa eu ver aqui, eu vi que tinha uma questão. Tem uma no chat aqui do João. O João pediu a partir de qual semestre vocês recomendam fazer intercâmbio? Não sei, é muito relativo, né? Tem programas que são específicos quando você tem que ir, então você não tem muito essa opção. Mas eu acho que, não sei, eu hoje em dia eu diria para ir o quanto antes, para você ter essa experiência o quanto antes, para você já entender se você quer realmente ficar no Brasil, se você quer procurar uma coisa fora. Eu acho que, assim, quanto antes você pudesse ir, melhor. O que vocês acham? Eu acho que, pensando assim, que são 5 anos de graduação no Brasil, eu recomendaria ir nos 2 últimos anos, porque aí você já faz esse duplo diploma
e consegue ter esse ganho de tempo, que você pega o seu diploma de graduação em 5 anos e também o de mestrando, que aí você já consegue pular um caminho, não pular, mas fazer um percurso aí mais rápido, não sei. Eu vou dar a minha resposta vai ser baseada na minha experiência pessoal, que foi de não gostar do curso. Então, a minha recomendação seria tentar fazer o mais rápido possível, como a Thaís disse, mas por conta de você descobrir se é realmente o que você quer fazer da tua vida, se o curso que você está é realmente o que você quer. Então, é complicado você esperar até o último ano do teu curso para fazer um intercâmbio para descobrir que você não gosta dele. No meu caso, acabou dando certo. Mas eu não sei se eu recomendaria tomar esse risco. Pior, é mais ou menos isso aí mesmo. Pois é, não sei. Tem alguma pergunta, Rafa, talvez? Acredito que não. Mas alguém, pessoal? Temos aí nos 4 minutinhos. Alguém já foi para a Austrália ou teria interesse entre vocês? Eu já tive interesse, sim. Eu quase fui fazer o meu doutorado que estou fazendo agora, inclusive na Austrália, porque lá tem muito essa área de engenharia biomédica, principalmente engenharia biomédica na parte de robótica. Então, eu pensei quase em ir para lá também. E eles falam inglês, né? O que facilita já. Eu nunca pensei em ir para lá. E é lindo, né? A natureza. Com Então, certeza. Obrigado pela resposta. imagina. Mais alguém, pessoal? Se não, já vamos indo para os finalmente. Sim, eu só quero dizer também, se por acaso vocês tiverem mais dúvidas, quiserem pedir mais coisas especificamente, podem me contatar, não tem problema, me manda e-mail, me adiciona no Instagram, a gente conversa, a gente ajuda. Pode ter Deixa certeza meu que e-mail também. pode ter certeza que não é fácil fazer essa mudança, não é nada fácil. Então, quanto mais informação, mais pessoas você conhecer que puderem ajudar vocês, vai fazer toda a diferença. Então, não hesitem em contatar as pessoas, pedirem o que elas acharam do país, quais são os documentos que precisa, como conseguir. Então, se precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo. O que vocês podem fazer também é ir no LinkedIn, pesquisar pessoas que, tipo, trabalham na empresa, que você quer trabalhar no exterior, ver se não tem nenhum brasileiro lá, manda mensagem, diz, e aí, tudo bem? Eu tô pensando em me candidatar para a empresa que você trabalha, sabe? É tudo uma questão de network também, então... Tipo assim, você gostou muito de uma universidade, vai lá, pesquisa o professor que você gostou, manda e-mail para esse professor, explica a tua história. Então, são coisas assim que fazem a diferença e que ajudam muito no final a fazer essa transição, assim. E eu acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado. E isso aí. Muito obrigado ao Matheus e a Isa aí por disponibilizarem a sua sexta-feira à noite. Vocês são muito maravilhosos. É verdade. Valeu, Ó, gente. o Maurício fez uma pergunta aqui, ó. No caso da Isabela em ir para mais países, já conhecia pessoas que estavam neste país? Tu acha que ir para um lugar que tem mais pessoas, tu conhece já? Bom, eu fui para a Alemanha sem conhecer absolutamente ninguém. Eu fui para um estágio quando eu estava fazendo meu intercâmbio na França, eu fui para um estágio de 4 meses na Alemanha, e eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu joguei no grupo do Facebook brasileiros nessa cidade minúscula que eu estava indo, e uma pessoa brasileira veio de bom coração, sem me conhecer, sem saber minha história, sem saber nada, me buscou no aeroporto, me deixou dormir na casa dela, me deu o lanche, Nossa. me deu abrigo, me deu tudo. Então, eu acho que assim, ir em lugares que você já conhece pessoas é bom, mas só de ser brasileiro você já tem um networking, sabe?
Pode pesquisar, assim, tipo, brasileiros na França, brasileiros na Alemanha, brasileiros sei lá onde. Sempre vai ter um grupo no Face, você entra lá, tem um monte de gente lá, você pede para todo mundo suas dúvidas. Isso é muito legal mesmo. É isso aí. Então, obrigados a todos que ficaram até o finalzinho, já são 7 horas. Tenho certeza que todo mundo que veio vai sair de um jeito diferente, com muito mais conhecimento. Muitos têm essa dúvida, né? E essa curiosidade de saber de outros alunos que estão passando pela mesma coisa. Eu estou no final do curso, tenho essa curiosidade de saber como é que seria ir para fora. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, a Isabela, a Thaís, o Matheus, passando esse conhecimento para nós. E assim a gente encerra mais um evento da Semana Acadêmica. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite, gente. Tchau, tchau, Boa pessoal. noite. Tchau.